Antes de mais nada, a satisfação estar com vocês. Eu sempre que compartilho conhecimento, saio sempre também aprendendo algo nas interferências, nas falas que ocorrem nesses encontros, né? Mais que uma aula, é uma provocação que eu venho a trazer a vocês de alguns temas. Hoje nós não vamos falar em específico somente do Design Thinking como ferramenta, mas eu quero trazer um conceito um pouco mais amplo de marketing, vendas e Design Thinking como geração de valor dentro de um conceito de inovação sistêmica, tá? Então, essa é a ideia, e quando eu compartilhar minha apresentação com vocês, eu não vou estar mais vendo mãozinha levantada, coisas desse tipo. Então, se alguém sentir a necessidade em algum momento de fazer uma interferência, por favor, acredito que seja possível ativar o microfone e falar: Vitor, com licença, deixa eu fazer um comentário, deixa eu fazer uma outra provocação, tá? Atuo no agronegócio, sobretudo com o Tejon, desde 2016. Tá? Antes disso, eu trabalhei na Itália um tempo da minha vida, e no Brasil, em áreas atreladas à organização. Com o Domenico De Masi, na Itália, eu trabalhei nos estudos de grupos criativos, inovação, guiadas pelas pessoas, né, digamos assim, não a inovação tecnológica. Atuei também na TIM, na Itália, por um tempo, depois na TIM Brasil por um outro tempo. Atuei com marketing e comunicação praticamente a vida inteira. Liderei uma agência de marketing e comunicação no Rio de Janeiro. No caso, era o mundo do entretenimento, do futebol. A partir disso, enfim, mudei, dei uma guinada, fui para o mundo da educação, aqui em São Paulo, onde eu estou, e liderei uma faculdade de design, o Instituto Europeu de Design. E foi nessa experiência que eu me aproximei mais do design estratégico, levando marketing, vendas e comunicação para o design estratégico e vice-versa. Isso me ajudou bastante, me ajudou muito a entender mais e melhor o marketing avançado, né? E em 2018, e com o Tejon de 2016 para cá, a gente foi levando o design thinking, ou seja, essa visão do design estratégico para o agronegócio também, né? E aí fui bebendo daquela fonte, fui compreendendo, aprendendo, e o que eu trago para vocês também no quesito do agronegócio aqui, também vai como uma provocação, tá? Peço para que vocês se abram a este encontro nessa linha da reflexão. A gente não tem que sair daqui ninguém com respostas, é muito mais da dinâmica própria do design thinking, abrir janelinhas, tá? Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês, eu vou começar a trazer uma série de conteúdos, e repito, vamos até às 9 horas, eu vou tentar deixar um espaço final, né? Tentar não, vou deixar um espaço final para a gente poder debater, mas eu não sou muito fã dessa dinâmica de apresenta, depois termina e passa a bola para perguntas. Eu gosto muito dessa ideia da interferência contínua, tá? Mas eu também não acho que funciona quando eu abro para comentários, porque isso sempre gera uma situação de mal-estar nas pessoas, que a gente não está presencial aqui, não dá para quebrar o gelo. Então, repito, sejam espontâneos, né, Beth? Estamos aqui entre amigos. Se alguém sentir a necessidade, a exigência de compartilhar, que o faça sem que eu fique abrindo para esses momentos, tá? Até porque é uma reunião, né, Beth? Assim, estamos chamando de reunião este encontro. Tá? Eu estou compartilhando a minha apresentação, imagino que todos estejam já vendo a minha apresentação aqui aberta a vocês. Então, o tema de hoje é Design Thinking para gerar valor, né? Eu gosto muito dessa charge, né? Desse panda aqui. O que é mais importante? Perguntou o grande panda, a jornada ou o destino? É a companhia. Então, estamos aí um tempinho juntos, né? Um recadinho, eu vou trazer 2 recadinhos também da neurociência, que eu acho que é válido nesse nosso momento aqui. Primeiro vai agora, tá? Se vocês tiverem problemas com o som dos vídeos, me avisem, por favor, tá? A ideia de que nós somos capazes de desenvolver multitarefas, ela não é verdadeira. Só 2% da população, de fato, teria, em média, essa capacidade de dividir essa atenção com eficiência,
para todos, né? Eu digo assim, então vamos fingir que ninguém é, porque para a grande maioria isso vai ter um custo. Esse custo, ele faz com que a sua performance, a capacidade de processamento tenha um pequeno comprometimento. Não é consciente, você não reconhece isso. Mas ao longo do tempo isso vai gerando uma sobrecarga, um desgaste, uma perda de performance. Então, para que a gente possa ter nesse nosso momento aqui um foco total, recomendo que vocês fechem e-mails, WhatsApp, deixa ele para depois das 9, e vamos estar aqui, alma e corpo, nesse momento, tá? Por que deste encontro? Para gerar valor, né? Eu gosto muito dessa frase do Isaac Newton, que se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes, ou seja, nós somos fruto das alianças, dos professores, dos mestres com quem nós convivemos, e muito daquilo que a gente leva e compartilha com os outros é fruto, né, dessas histórias e desses aprendizados que nós pudemos absorver. Então, nada do que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é farinha do meu saco, e tenho muita satisfação em poder estar aqui mais fazendo montando esse quebra-cabeça, né? Kotler disse, demora dias para se aprender marketing, eu diria meses ou anos para aprender marketing, infelizmente, leva-se uma vida inteira para ser um mestre, né? E aqui eu quero contar a história, nesse nosso início, desse general americano, John Sedgwick, não sei se vocês conhecem a figura, um mestre das estratégias do mundo militar americano. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque, por mais que ele fosse um mestre na arte da guerra, ele passou a ser lembrado pela história por um deslize, por um momento de desatenção, que lhe foi fatal. Durante uma batalha, ele estava no cenário de guerra, os inimigos estavam à ativa com franco-atiradores, a área de inteligência do exército americano sinalizou a ele, do norte, né, sinalizou a ele de que, naquele momento, era muito perigoso que ele saísse, né, em campo aberto, e ele teria dito à turma da inteligência, ele respondeu da seguinte maneira: eles não poderiam acertar um elefante a essa distância. Né, e essa distância foi a última palavra famosa desse general. Né. Isso nos traz a uma questão que a neurociência já vem trabalhando muito, e que eu quero compartilhar também aqui com vocês, como, enfim, alertas, né, os nossos caminhos. O que a gente sabe hoje é que de 5 a 10% de todo o processamento cerebral cabe às atividades que são conscientes, verbais. Ou seja, a maior parte do processamento cerebral é inconsciente, não está sob nosso controle. Dentro dessa porção inconsciente, a gente vai ter uma série de processos que são fundamentais. As emoções, os hábitos, parte da sua tomada de decisão, que é talvez uma das principais características da nossa racionalidade, né? Mas a gente tem uma parte importante desse processo que é inconsciente, né? A nossa atenção, parte também involuntária. Então, todos esses processos que estão ativos, estão influenciando o nosso comportamento também. Essa proporção de 5 a 10% consciente e grande parte inconsciente, ela é a mesma para todas as pessoas. Não muda entre nós. Tem a ver com a maneira como esse cérebro funciona. Quanto mais a gente entende o que está nessa porção inconsciente, como é que a gente vai mudar e torná-lo consciente, a gente passa a entender e reconhecer esse padrão e reconhecer esse comportamento, e sabendo qual é a sua característica, qual é a sua natureza, a gente consegue buscar uma forma mais eficiente. Buscar uma forma mais eficiente de lidar com a nossa máquina, o nosso cérebro, a nossa mente e a maneira como nós agimos e decidimos. Né? Quem atua com marketing, vendas, sabe muito bem do poder da percepção, do poder da comunicação. Né? E aí aqui perigos no caminho dos profissionais que estão aqui reunidos hoje, né? Excesso de confiança é um grande perigo. E no marketing a gente costuma chamar isso também, às vezes, de miopia, né? Uma fé inabalável em algo pode ser extremamente perigoso. Se pouca confiança é muito ruim, excesso de confiança é perigoso. Né?
e aqui é o exemplo do general americano, vai nessa linha. Mas existem muitos outros perigos no caminho, né? Do que é chamado de argumentação motivada, onde as pessoas elas tendem a avaliar e a tomar decisão, muitas vezes, em base às próprias preferências. O design thinking, que eu vou trazer aqui a vocês, é uma ferramenta de trabalho que ajuda a reduzir esse risco. Ele não elimina, mas ele reduz esse risco, né? A gente vai ver como, ok? Agora, tem o viés da esperança, da confirmação, de informação, são todas questões que estão acontecendo constantemente no nosso inconsciente, no nosso emocional. Ele muitas vezes está jogando em boa-fé, mas, repito, a boa-fé, na era da complexidade, gera filas enormes lá na entrada do inferno, né? Então, esses são os perigos, né, que nós encontramos no nosso dia a dia, ainda mais quanto mais pessoas e equipes cada um de vocês lida, mais esses perigos eles são efetivos e reais, né? Um antídoto disponível é aquilo que o Tejon falou no primeiro encontro, visão sistêmica, atitude sistêmica, né? E aqui, no caso, saber se ver na organização, onde cada um atua, e essa capacidade de conseguir ver na totalidade da organização, ou seja, reconhecer o que é valor na organização, qual é a estratégia da organização, permite uma boa execução com medição e controle, né? Essa capacidade, inclusive, permite a cada profissional de reconhecer quais são os próprios desafios e gaps, ou seja, áreas de melhoria, né? Não menos importante, a capacidade de desenvolver essa habilidade que com Beth comentamos aqui no nosso warm-up, de mediar entre expectativas e possibilidades potenciais. Marketing e vendas é um trabalho constante, diário, de mediação entre expectativas dos líderes, dos conselhos, dos stakeholders todos, e possibilidades potenciais, ou seja, aquilo que está no futuro, mas que ainda não foi monetizado e valorizado, mas existe, né? Então, aqui, conhecimento, né, como o Paulo comentou no início, conhecimento é importante, sim. Conhecimento da organização, conhecimento de como nós geramos valor na nossa cadeia de negócio, né? Então, são alguns pontos que o João trouxe para vocês, uma visão de agronegócio, né? Então, aqui, a provocação é falar de agronegócio rumo à agrosociedade, né? Além do segmento específico onde vocês atuam, né? Da pecuária, da área de alta performance, se assim podemos dizer, né? E olhar ao sistema, ao ecossistema como um todo do agronegócio, e aí grande peso para a agroindústria, grande peso para o consumo. Esses dados eles estão de um infográfico realizado em 2019, peço desculpas, os valores em bilhões não estão atualizados, mas a percentual é mais ou menos essa, né? Dentro daqueles 25%, 27% de PIB do agronegócio, esses 25%, 27% pode ser dividido aí entre 60% a 30% entre agroindústria e agropecuária, outros, né, que é a turma do antes da porteira, a área de tecnologia, ciência, insumos, e lembrando, né, o João bate muito nessa tecla da questão do consumo, do cliente final, do consumo do mundo urbano, das lojas, dos supermercados, e aí a gente detecta aí por exemplo, detectamos um pouco diálogo, por exemplo, entre a agropecuária e a outra ponta da distribuição, assim como uma extraordinária oportunidade de geração de valor, uma maior integração da agroindústria com a agropecuária, e a gente vê que sim, existe entre a agropecuária e a turma da área de insumos, enfim, do antes da porteira, grandes investimentos, né? A questão do 4G no campo, a questão da transformação digital, a questão da ciência e tecnologia que entra pesado na eficiência, enfim, elevando a potência dentro da porteira, né? Mas existe um potencial enorme a ser explorado como um todo aí. E
Portanto, um antídoto disponível para nós, que estamos olhando aqui ao agronegócio de uma forma sistêmica, né, antes de mais nada, entender que estamos falando de um comportamento, né, não é cargo, não é empresa, não é departamento. O design thinking que eu vou propor aqui para vocês, que é a linha de trabalho da IDEO. A IDEO é uma agência de consultoria americana de São Francisco, que nos anos 60, 70, mais ou menos, inventaram esse conceito de design thinking como uma ferramenta, como uma consultoria, né? Naquela época nós estavam brotando o modelo da Boston Consulting, aí tem as forças de Porter, existem vários métodos e metodologias de consultoria. O design thinking é uma dessas, criado por essa agência chamada IDEO de São Francisco. Provavelmente muitos de vocês conhecem, já ouviram falar, talvez já até tenham visitado, né? E, como disse Tejon, marketing e vendas é uma filosofia antes de ser uma profissão. Por isso que, Beth, você sim é do marketing, porque você tem a filosofia do marketing que corre pelas suas veias, né? E tem essa atitude sistêmica, que é essa capacidade de comunicar com diferentes pessoas e stakeholders, com essa empatia que o design thinking traz. É uma escolha. Este agir sistêmico é uma escolha, por quê? Porque ele pede uma proatividade muito grande. Ele pede uma capacidade de estudo, de pesquisa, de provocação, de visão, repito, além, né, do que é o one-to-one entre empresas. Então, ele pede um esforço maior. E é uma escolha porque cabe ao indivíduo fazer isso, não é uma coisa da organização. Antes de mais nada, é uma coisa do indivíduo. Por isso que eu quero trazer esses 4 blocos dos sistemas complexos. E, pessoal, mais uma vez lembrando, quem quiser fazer algum comentário, só fazer interferência, tá? Eu não estou vendo vocês aqui. Sistemas complexos. O Tejon comentou brevemente isso, quero olhar um pouco mais para isso. Tá? O eu na organização, o eu do marketing e vendas de uma organização precisa estar muito bem esclarecido consigo mesmo do que é essa filosofia do marketing e vendas, além da profissão, né? Esse autoconhecimento é necessário para que a gente possa estar sempre aprimorando. O Kotler já lançou agora o Marketing 5.0. Então, precisa ler o Marketing 5.0 do Kotler, precisa estudar. Marketing sempre mais é informação, sempre mais é Big Data, né? Então, o autoconhecimento permite que eu entenda que eu preciso me aprimorar, porque eu não entendo nada de Big Data. Eu preciso correr atrás dessa história aí, né? Por outro lado, as relações. As relações, a relação sistêmica entre cada um com os próprios colaboradores, com as próprias equipes, com os próprios líderes, com os diferentes stakeholders com quem se relaciona. E aqui entra o aspecto da comunicação. Eu sei que Camila dedicou aí um encontro para vocês, para falar de comunicação, ela falou também de branding, né? Mas a comunicação, como ciência, a capacidade de colocar em comum com o outro um conteúdo, uma informação, né? E validar com este outro a compreensão desta mensagem. E aí sim eu gero uma relação. E a relação sistêmica é a capacidade de conectar com diferentes pessoas e entidades e stakeholders, hoje chamamos de stakeholders, né, clientes das cadeias diferentes, cadeias do negócio, cadeia direta e indireta, não só a cadeia da proteína específica, mas tudo aquilo que reverbera da proteína, né? Dentro, porém, de um contexto aqui, empresa, com missão, visão, valores, propósito. Então, não é que o eu da organização, não é o eu do profissional de marketing que improvisa segundo aqueles que são os valores próprios do indivíduo, mas dentro de uma interpretação correta e adequada do que é a missão daquela organização. Quem atua com marketing e desenvolve branding sabe bem do desafio que é a empresa posicionar no mercado e conseguir ter muita consistência nas suas práticas e coerência com os seus valores da marca, né? Agora, essa história toda aqui gera processos. Então, processos humanos, processos financeiros, processos tecnológicos,
Processos comerciais são resultado das relações na organização, na empresa, dentro de atitude sistêmica de cada indivíduo nela, né? Então, processos bem desenhados e amarrados e integrados ajudam a reduzir dispersão de energia. Agora, né, agronegócio é um ecossistema altamente complexo, porque ele envolve o econômico, o ambiental e o social, e sistemas complexos são as organizações onde nós atuamos dentro desse ecossistema. Por isso que nós falamos de cultura sistêmica, né? Porque cultura sistêmica são as ações, e repito, isso para o marketing é muito importante, né? Porque o marketing é quem posiciona a organização no mercado, e quem vende precisa ter muito clara a posição da organização no mercado para ser reconhecido, para ter o próprio valor reconhecido. Vitor, Oi. só uma frasezinha, aquele slide anterior me lembrou porque a janela de Johari, né? É o eu que eu conheço, outro que eu não conheço, o oculto, né? Isso me lembra, você deve conhecer a janela de Johari. Sim, sim. Desculpe te interromper. Mas é isso. Cada bloco desse aqui abre uma série de outros blocos e janelas de metodologias de estudo que cada um poderia estar aplicando aqui, né? Para deixar isso um pouco melhor resolvido, né? Na própria organização. Que você citou um bom exemplo, sim. Tá? E essa cultura sistêmica é muito importante, porque aqui nós temos identidade e propósito, né? Relações, processos e pessoas, né? Recursos, não só pessoas, no caso, mas recursos financeiros também, né? Acho que alguém está com o áudio ligado. Então, quis fazer essa introdução a vocês, trazendo um pouco do qual é o paradigma, qual é a referência paradigmática que eu estou trazendo aqui, para que a gente possa compreender melhor onde que o Design Thinking se insere, né? Então, o Design Thinking se insere muito nessa questão da comunicação. Eu vou bater muito aqui nessa tecla com vocês, no arco do encontro, sobre a questão da importância do Design Thinking atrelado à dialógica, ou seja, atrelado à comunicação. Porque se isso é verdade, que identidade e propósito é conectado com relações efetivas em rede, gera processos efetivos, e que para isso é necessário muitos recursos, não só, repito, financeiros, tecnológicos, mas também pessoas. Então, a questão da comunicação é muito importante. E uma comunicação falha, isso vale para a organização, entidade, empresa do agro, mas isso vale para o agro como sistema também. Uma comunicação falha não permite que a estratégia permeie, né, as camadas da organização, em um caso, ou as diferentes esferas e dimensões do planeta com quem nós dialogamos. Isso gera desentendimento, frustração e dúvida. Ou seja, as dúvidas, as frustrações e os desentendimentos são causados por uma comunicação falha. A origem do problema é a comunicação falha. Esse é um ponto importante para a gente ressaltar. Uma comunicação clara promove engajamento entre pessoas. Áreas que não se comunicam adequadamente, empresas que não se comunicam adequadamente na cadeia de negócio, não geram valor. Ou seja, a cadeia de negócio não é uma cadeia de valor, é uma cadeia de desvalor, que o PIB daquela cadeia vai perdendo e não vai ganhando no arco do tempo. Esse é um ponto importante, porque estão surgindo novas moedas no agronegócio. A gente vai falar sobre isso. Então, quanto eu estou crescendo, mas quanto eu poderia estar crescendo mais dentro daquele potencial sinalizado, né? Então, o Design Thinking, nesse caso, ele entra porque é uma maneira de ajudar os indivíduos no coletivo a garantir uma melhor qualidade da comunicação. É um círculo virtuoso, né? Sem algum tipo de reciprocidade, a sociedade não poderia mais existir, né? E o que nos diferencia das outras espécies nesse planeta é que nós temos a capacidade da comunicação muito mais sofisticada, com uma habilidade de criatividade acima
de qualquer outra espécie, né? Então, nos permitiu criar a cultura. Inclusive, a agricultura vem desse conceito de cultura, né? Ou melhor, a cultura vem do conceito de agricultura. Então, nós estamos aqui cultivando mentes, né? E por isso que a cultura de uma organização é seu princípio fundador. E o papel do marketing e o desdobramento disso em branding é muito importante. Visto que falamos aqui de guerra por percepções, né? Falamos de sistêmico, então organizações sistêmicas buscam perspectivas mais amplas, buscam trabalhar com propósitos que permitam que mais pessoas e entidades se conectem em tal propósito, em tal perspectiva. Quanto mais ampla essa perspectiva, mais é a possibilidade de convergência dentro de divergências. São organizações que exploram como se dá a evolução na vida das pessoas, né? Não só pessoas, consumidor final, pessoas, compradores, com quem nós nos relacionamos. No fundo, as organizações são feitas de pessoas, né, que são movidas pelo inconsciente em 90%, 95% do tempo delas. Por isso que é muito importante, em alguns casos, é muito importante a ajuda que o Design Thinking traz para a gente. Tá? E essa capacidade da organização e do profissional de marketing e vendas de ajudar a organização a se posicionar em termos socioculturais e ambientais, permite que essa organização ela seja moderna, que ela seja atemporal. Atemporal porque ela está sempre mudando, né? Ou seja, ela está sempre se conectando com o espírito do tempo. O espírito do tempo significa um conjunto de fatores que vem do mundo das ideias, do mundo da cultura, e que, unidos dentro de um laço de tempo específico, criam o que nós chamamos de características genéricas daquele período de tempo, né? Que são as ideias, os mantras, as maneiras de ver o mundo. No caso do agronegócio, né, a gente fala muito hoje de food citizenship, né? Ray Goldberg desenvolve esse novo conceito de food citizenship, o que João traduziu em agrosociedade, que para além do agronegócio, falar de saúde da terra, saúde vegetal, saúde animal, saúde humana. Portanto, é um conceito novo de agrosociedade que vai impactando todas as entidades que atuam, as empresas que atuam no agronegócio. Até porque, repito, existem coisas que acontecem que nós não determinamos, né? A transformação digital e o agro 4.0, a agroindústria 4.0, que logo vai, daqui a 4, 5 anos, ser uma agroindústria 5.0, né? Assim como as questões, como, por exemplo, que o Pacto da ONU traz, e o Pacto da ONU ele influencia diretamente as regras de engajo dos países que querem fazer parte da OCDE, e o Brasil é um país que quer fazer parte da OCDE. E para fazer parte da OCDE precisará estar muito bem resolvido, né, como sistema país, uma série de fatores de compliance, fatores de transparência, fatores tributários, jurídicos, assim como ambientais e sociais. Né? Oi, por favor. Desculpe, até somando, né? Até porque hoje essa visão da ecologia integral que está se espalhando no mundo, que é uma coisa assim, que não é objetivo, mas impacta muito o nosso negócio, porque o agronegócio é visto, acima de tudo, como um predador do campo, da ecologia, né? Então, é uma coisa que é difícil a gente convencer isso aí, né? Que a gente pode crescer, precisa gerar alimento, o mundo tem fome, e, ao mesmo tempo, que nós não somos predadores, né? Isso é uma grande discussão hoje entre os países e, principalmente, com a comunidade europeia, né? Você conhece isso muito melhor do que eu, com certeza. É correto, e anota essa tua fala, deixa anotada para a gente recuperar ela daqui a alguns minutos, quando eu vou provocar vocês a uma visão sobre esse assunto. É legal você trazer essa reflexão, mas, sem dúvida que dentro dessa história toda,
o agronegócio ele pode ser um motor de propulsão, de elevação à potência do PIB do Brasil, como o Tejon comentou, né, a meta do $1 trilhão de agronegócio é possível, é até pouco, quando a gente muda a perspectiva, quando a gente começa a ver com uma lente diferente, tá? Aqui, o que eu quero trazer para vocês são algumas provocações, tá? Até porque eu não tenho competência técnica para falar do assunto técnico que vocês tocam aí no dia a dia, né? Tive algumas idas a campo, mas estou longe de poder sentar para conversar com vocês desses assuntos aí. Design Thinking e propósito. No setor do agronegócio, desvendar isso é urgente. É fundamental insistir em cultura sistêmica, que coloca as pessoas no centro das estratégias. Como pessoas, o Tejon bate muito nessa tecla, pessoas são os clientes são os mercados estrangeiros, e que acabam nos influenciando, querendo nós ou não. Então, esse espírito do tempo ele vai impactar, e pode ser com ou sem emoção, a mudança e a transformação. Agora, repito, precisa de uma comunicação efetiva, e em diferentes graus. Eu trago aqui para vocês a comunicação na organização, a organização de indivíduos no mercado, a organização de um ecossistema como um todo perante outros mercados. Tá? Comunicação é um ponto fundamental. E um espírito do tempo, que eu posso aqui traduzir para vocês, é que certamente o alimento é energia, é vida, é cultura, é acolhimento, é tradição, é inclusão, é diversão, é prazer. Tem uma palestra do Kleber Soares. E necessidade, né? Mas além da necessidade, né? Ele já vai é. além da necessidade, ele é vida, e quando dizemos que o alimento é vida, ele vai além da necessidade, né? Ele é prosperidade, ele é identidade. Né? É interessante essa palestra do Kleber Soares, quando ele fala que alimento, né? Temos aí a questão da nutrição, por um lado, e aí cada indivíduo necessita de cerca de 2.000 calorias, né, por dia para ser nutrido. Mas aí ele fala da gastronomia, ele fala do prazer do alimento, né, que é traduzido em cultura, tradição, identidade, ele gera satisfação. Então, eu trago isso para dizer que existe um PIB do agronegócio que trabalha energia, um outro que trabalha vida, um outro que trabalha tradição, e tem muito espaço para trabalhar diversão e prazer. Tá? Então, para que serve o Design Thinking? Pessoas e clientes são movidos por emoções, expectativas e experiências, seja pela neurolinguística, neurociência, seja pelo que o marketing já sabe há muito tempo, né? Humanos são movidos por emoção e por expectativas de experiências. O Design Thinking é pragmático nesse sentido, para agir dentro da realidade. Ou seja, para não se alienar da realidade e agir dentro da realidade, para, a partir dos problemas reais, sim, conectar pontos, criticar, criar, solucionar. Gosto muito da fala do Ivan, quando ele explica Design Thinking, eu quero usá-la para fazer aqui um primeiro statement sobre Design Thinking. Vocês já se depararam com o problema de criar soluções inovadoras ou soluções que tenham uma conexão muito forte com o mercado, e nas suas tentativas vocês não conseguiram encontrar uma maneira de fazer isso de uma forma mais consistente? Uma das maneiras de resolver esse problema é se conectar com as pessoas. E essa é exatamente a proposta do Design Thinking. O Design Thinking também é conhecido como Human Centered Design, ou design centrado no ser humano. A ideia é que, em problemas de negócio, você sempre tem 3 lentes. Existe a lente das pessoas, ou dos clientes, das pessoas que trabalham na empresa. Existe a lente da tecnologia,
e existe a lente do negócio. As pessoas representam o que é desejável pelo mercado. A tecnologia representa o que é possível ou viável. E o negócio representa o que é factível para o negócio. São as oportunidades que geram valor para o negócio. Normalmente, empresas ou profissionais, eles procuram soluções que iniciam pelo que é factível para o negócio ou o que é tecnologicamente possível. A proposta do Design Thinking é que você sempre comece pelo que é desejável para as pessoas. Por quê? Porque se é desejável para as pessoas, nesse momento você não está pensando no que é possível ou não. Existem soluções que de repente não são possíveis da sua perspectiva, mas à medida que você entende a necessidade das pessoas, você consegue achar maneiras diferentes de tornar aquela mesma solução viável e possível. Ou seja, nesse caso, o que ele quer trazer de interessante? Que a ordem dos fatores influencia o resultado. E que a lente utilizada aqui, né, para observar o fenômeno, para resolver um problema real, é a partir de se colocar no lugar daquelas pessoas, para a partir da visão e compreensão do problema que aquelas pessoas estão tendo, a gente passe a procurar soluções para resolver os problemas daquelas pessoas. E resolver o problema daquelas pessoas me ajuda a resolver os meus problemas, porque a partir de resolver os problemas delas, eu estou gerando valor. E, ou seja, tenho uma função social e eu estou aqui gerando valor social. Tá? Acho que esse é um ponto importante que o Design Thinking traz, e repito, que bem se integra com marketing e vendas. Um bom vendedor, ele faz Design Thinking sem perceber, porque entra em rapport, ele compreende a partir da linguagem de como o outro vê o mundo, ele se conecta com essa visão de mundo do outro para gerar valor com o outro a partir dos problemas do outro. Um bom vendedor faz sempre uma boa venda consultiva, né? Como diz Tejon, né? Ele que já foi o pior vendedor do mundo e aprendeu com os bons vendedores essa arte da dialógica, né? E que alguns aqui no Design Thinking chamam de duplo diamante, porque parece parece um diamante. Aí o pessoal diz que é um duplo diamante, porque tem o Design Thinking, ele traz algumas etapas para a gente trabalhar os problemas reais, repito, de imersão no problema. Essa imersão permite o quê? Que eu compreenda o fenômeno. E eu compreendo o fenômeno reduzindo aquele viés de confirmação, viés de informação, viés da esperança, viés dos custos das falácias irrecuperáveis. Ou seja, eu vou emergir, eu vou fazer um bom diagnóstico do problema para depois fazer uma boa análise do problema. Ou seja, eu vou trazer o meu senso crítico depois e não antes. E no Design Thinking isso é chamado de divergência. A fase de escuta ativa do outro, de diálogo sem filtros críticos, essa fase de trazer diferentes perspectivas é chamada de divergência. Diferentes opiniões sobre o problema, divergência, né? Atenção, porque a divergência ela não precisa ser agressiva, né? Em nenhum momento nós estamos falando de comunicação violenta, né? Estamos falando de comunicação não violenta, que permite, dentro das regras do jogo, com segurança psicológica, que as pessoas possam divergir, e a partir dessa fase de abertura eu fecho para uma análise. Aí eu acendo o senso crítico. Em alguns casos, os moderadores são chamados a esse papel, né? E o momento da convergência, repito, é o momento onde as ideias são aglutinadas, negociadas, pactuadas. A partir de então, elas podem ser clusterizadas, né? E o marketing trabalha muito com clusterização, com método de persona, né? Então, nada de novo para quem atua aí com marketing, e talvez para a turma mais da área de vendas, isso soe como natural, mas, repito, não é nada natural quando a gente sai do mundo das habilidades, dos talentos naturais. No mundo das corporações, dos grupos que trabalham em coletivo, isso precisa ser orquestrado, né?
Os momentos de divergência e convergência, eles necessitam de orquestração. No momento de análise e de determinação de alguns fatores em comum, é possível abrir de novo para uma outra fase de divergência. Nesse caso, por exemplo, vamos resolver, entendemos o problema, chegamos à causa raiz do problema. Agora a gente vai abrir para uma busca de solução. Vamos fazer um brainstorming para achar soluções para o problema? Abrimos para um momento de divergência. E aí depois fechamos novamente para um momento de análise crítica dessas ideias, para dividir o joio do trigo, né? E o que é trigo, a gente testa, né? Sabe bem disso, né? A turma da agricultura sabe muito bem disso, né? E vocês que trabalham com a pecuária de precisão também, ou com tudo aquilo que eu chamo, na minha linguagem de leigo, de potencialização do valor dos ativos do pecuarista, né? Sabe que precisa prototipar, precisa testar, precisa prototipar, e é essa atitude beta que o design thinking traz para os negócios, né? Divergência, ter muitas ideias. Convergência, vamos negociar para dividir o joio do trigo. Isso tudo feito com muita transparência, repito, com muita participação e engajamento. E aí eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu quero trazer um exemplo do que não é design thinking. Tá? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é essa brincadeira da Porta dos Fundos. Isso aqui não é design thinking. E a gente queria muito fazer essa parceria com a de Porta dos Fundos. Estava pensando num vídeo assim, com essa pegada de vocês, sabe, se humoraço, bem Porta dos Fundos mesmo, sabe? E aqui, ó, a gente separou uns kitzinhos que é para vocês irem se inspirando. Um brinde. Vem cá, só para saber, tem até alguma restrição, alguma coisa assim que a gente não possa falar? Não, fica à vontade, gente. Por favor, sintam-se à vontade. Tá? Vocês sabem o que é engraçado, aqui a gente entende de carro. Então pode tudo, né? Talvez, se vocês pudessem editar o tema religião, acho que seria uma boa. Não, pode deixar. Não, religião nesse vídeo com carro, religião não vai. E também essa coisa de política e sexo, desce para uma passadinha por cima disso, que não é legal a polêmica ficar acima do produto, não é essa proposta do momento desse vídeo, então acho que não ia funcionar muito bem isso aí. Essa coisa também de relacionamento conjugal também. Relacionamento. Não é legal, é consumo, drogas, doenças também não é bom falar, tá? Esse negócio de gente, animais, gente, vamos evitar. Agora, de resto, vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, tá? Então, e cortina também a gente não fala aqui, tá? Texugo. Texugo também não é legal, mas isso aí é uma coisa nossa, é uma bobagem, tá, gente? Vocês podem ficar à vontade de criar, mas desde que não tenha violoncelo. Violoncelo não, gente. Violoncelo tem uma coisa que não é legal, tá? E mendigos também. Tem uma outra também que está muito ligada com mendigos, que é cristal japonês. Tem uma vez que tentaram colocar cristal japonês, não funcionou. Então, vamos evitar isso. Agora, de resto, pode falar, não tem problema. Eu tinha uma ideia, assim, que eu tinha pensado até, que era, enfim, um carro forte. Forte não pode falar, não. Não pode falar forte. Não, quando a gente vai fazer o comercial da Ford, quando a gente vai fazer o comercial do seu carro, você não pode falar Ford, você não pode falar o nome do seu carro, você não pode falar. Aí vai da criatividade de vocês, gente, né? Porque o gênio aqui não sou eu, não é isso? Agora, uma coisa que vocês têm que falar, conheça a linha global. Isso aí não tem jeito, tem que falar. Isso é importante. Tem que falar, conheça a linha global. Tem que ser isso aí. Porque o que eu tinha pensado era assim, a gente tá chegando numa praia. Não, aí praia não. Gente, não vai me colocar praia, nem mar, nem montanha, natureza, essas coisas. Vamos evitar a polêmica. Eu tava pensando o que eu tava pensando? De repente, sei lá, um fundo preto, né, com a lua. Aqui a brincadeira é para dizer que design thinking, como, enfim, arte da dialógica, atua muito no empoderamento dos relacionamentos entre stakeholders. E é muito complicado quando a gente lida com tabu, ou com medos, ou com, repito, temas mal entendidos, onde é muito difícil, por algum motivo, gerar um entendimento sobre. E aí o design thinking não funciona. Esse método de trabalho, ele funciona onde há, de fato, cooperação, onde há um trabalho entre coletivo e onde, de fato, flui a comunicação, onde há consistência e coerência da organização em atuação do mercado, né? Então, quando a gente fala aqui de propósito, por exemplo, né, uma provocação, propósito do agronegócio a partir da visão do alimento, que é uma das visões, não a única, mas é uma das visões, né? Atuar a divergência e a convergência com diferentes públicos
que fazem parte desse ecossistema, seria muito interessante para poder gerar uma campanha de comunicação, um brief de uma boa campanha de comunicação para passar para uma agência de comunicação e, por que não, Porta dos Fundos, que são muitas vezes críticos sociais, fazer parte desse diálogo. Não, o design thinking ele não combina com medo de dialogar com entidades críticas, né? Agora, por outro lado, ele também coloca a nu tudo aquilo que é má intenção e má fé de críticos, e com o Tejão a gente fala muito disso, críticos que ignoram, ou por boa fé ou por má fé, ignoram o que é agronegócio. Então, acaba sendo até uma ferramenta pedagógica ou andragógica, pedagógica, né? De explicar melhor para as pessoas, a partir desse processo relacional entre entidades e pessoas que muitas vezes estão distantes e não conhecem. A ignorância gera trevas, né? Agora, repito mais uma vez, aqui nós estamos falando de escolhas, né? Escolhas do indivíduo, escolhas da organização, escolhas de entidades, escolhas de grupos unidos em cadeias, né? E o que são essas escolhas? Escolhas são pactos. Gosto muito desse filósofo brasileiro quando ele fala dessa questão da convergência afetiva baseada em escolhas. Quero passar rapidamente para vocês essa fala também dele. Disposições, dispositivos que nós usamos com a nossa capacidade de pensamento para que possamos tornar a vida mais em acordo, aumentar o acordo que nós temos com a vida. Isso tem a ver com convergência. Convergir só é possível se nós formos capazes de fazer uma primeira escolha. Então, se trata aqui de definir, de delimitar a nossa primeira escolha para que nós possamos encontrar um sentido para a vida. Aqui é um sentido para a vida, aqui é um sentido para o agronegócio, aqui é um sentido para tudo aquilo que nós falamos, né, de segurança alimentar, e traduzir todos aqueles elementos do food em narrativas. Narrativas poderosas que permitem convergência afetiva, né? E que poderosa narrativa, né, esta, e o especialista em organizações, o Kurt Lewin, entende que o seu destino depende do destino do grupo inteiro, o sujeito sente vontade de assumir uma parte da responsabilidade pelo bem-estar geral. E se isso vale para o agronegócio brasileiro, isso vale também para os compradores e clientes do mundo afora, né? De certa forma, todos têm interesse nessa comunicação. Só que, repito, comunicação, agronegócio, nós estamos lidando com emoção. E é a emoção que gera engajamento. Pessoas engajadas fazem a diferença. As pessoas são movidas por afetividade. Isso é uma outra questão que a neurociência já descobriu. Nós somos movidos por afetividade. E um ambiente afetivo positivo é um ambiente onde nós aprendemos. Um ambiente negativo traumatiza, ajuda a educar o cachorro, mas não certo a educar o humano. Então, Paulo, de necessidade se torna uma prática cultural virtuosa das organizações do agronegócio, a arte da comunicação, a arte da dialógica, para gerar valor. E aqui, no caso, a proposta do design thinking, gerar valor a partir, né, de um modelo que coloque as pessoas e os clientes no centro, né? E o business, no sentido de geração de valor, de negócios, é consequência dessa estratégia. Repito, muda a perspectiva. É uma mudança de perspectiva, mas que, neste caso, permite elevar a potência o PIB do agronegócio. Ô, Vitor, até pegando esses 10 últimos minutos seu, eu estava pensando ao longo desse tempo, né? O quanto volta o ser humano, volta a pessoa a ser um ativo importantíssimo em qualquer organização, muito mais importante que máquinas modernas ou até processos altamente extraordinários, né? Eu brigo muito no meu negócio aqui, que é um pequeno negócio, como diz a minha amiga, aí, mas eu fico vendo, o cara dá 150 mil do trator, dá 50 mil numa vaca e paga pouquíssimo a quem cuida da vaca, quem cuida do animal,
Percebe? Então, é uma coisa que eu fico olhando assim, gente, vocês estão trazendo tecnologia que a gente compra. Agora, gente boa não pode sair do campo, não pode sair do negócio. Nas áreas de venda é muito isso aí. O cara investe numa fábrica fantástica e não quer investir direito numa equipe de venda. Remunerar direito, treinar direito o pessoal, trazer essas palestras desse tipo. Eu estou vendo aqui esse curso livro falando exatamente, né? Quando a pessoa sente, ela fala assim, eu faço parte desse time, eu sou capaz de fazer mudança porque eu estou engajado nesse processo. Eu sou o processo, eu sou aquilo que vai fazer acontecer. Desculpe, já te interrompi, mas... Não precisa pedir desculpa, não, até porque eu estou dando abertura a todos vocês de fazer esse jazz session, que é uma interferência positiva. O que você traz é muito importante, porque o grande problema que a gente sempre sinaliza nos nossos trabalhos com os clientes, enfim, no caso de organizações com que nós nos envolvemos, o primeiro grande problema é cultural. Um grande tema nas organizações não é um tema tecnológico, e muitas vezes não é um tema financeiro, é um tema cultural da organização. A cultura da organização que não é centrada em pessoas. Muitas vezes, por ser uma organização que vem de uma cultura antiga, familiar, paternalista, por uma série de motivos culturais, repito, as coisas elas são feitas, enfim, no modelo da era industrial, sendo que nós estamos hoje lidando na era da complexidade, numa topologia de rede de organização, que é uma rede distribuída, não é uma rede descentralizada, simplesmente uma rede distribuída. Então, aumenta a complexidade, estamos falando de negócios em plataforma, ecossistemas, e que pede uma atitude sistêmica de pessoas engajadas para que haja alta performance. O modelo de liderança e gestão precisa mudar. Então, para isso, o design thinking ele é útil. Se a liderança entende que as pessoas no centro do modelo é o modelo da organização, então, sim, o design thinking ele é útil. Tá? Porque aí vai nessa linha aqui da inovação sistêmica, Paulo, e todos. Né? É o gato que morde o rabo. Para fazer uma brincadeira, é quase como dizer que, na brincadeira do Porta dos Fundos, não se trata de contratar uma agência criativa para fazer uma campanha. Não é esse o tema. O tema é que, se é sistêmico, e tudo está conectado com todo, para o bem e para o mal, tudo é importante. Então, se por um lado, nós estamos falando de uma abordagem do design thinking, e existe teoria U, existem outras metodologias, essa abordagem ela vai para ser um processo de facilitação da inovação na organização e da inovação desta organização no ecossistema onde ela atua, porque ela está proativamente influenciando positivamente a mudança no ecossistema onde ela atua, tendo muitas vezes, repito, um fator pedagógico, um papel pedagógico, um papel de incômodo, o Tejon, né, fala do poder do incômodo, né? E o que gera, por outro lado, Paulo, você disse isso, gera team building, gera engajamento, gera vontade de fazer parte dessa história. Né? Agora, ambientes e espaços, né? Não é só ter uma bela fazenda, mas é a estética do ambiente, a higiene, a segurança do trabalho, a remuneração, o treinamento, a capacitação, ambientes e espaços de conexão de ideias. Ou seja, a cultura inovadora e o design thinking como abordagem funciona onde há esse fluir desses elementos aqui. Então, né, trazendo uma primeira fotografia aqui desse nosso encontro, o eu, as relações, a empresa e os processos, cultura sistêmica, inovação sistêmica. A ordem dos fatores influencia o resultado. Esses elementos desta equação precisam existir, mas a ordem como nós os movimentamos também acaba influenciando o resultado, porque, repito, tudo parte de uma primeira escolha, a primeira escolha do indivíduo na organização, de querer agir com atitude sistêmica e poder agir com atitude sistêmica para gerar relações que geram processos, relações que geram
gera uma cultura inovadora na organização. Então, vamos lá. Não foi a Netflix que matou o Blockbuster. Foram as cobranças indevidas de multas do Blockbuster que mataram com a Blockbuster. Não foi o Uber que matou o táxi. O táxi ainda resiste, sobrevive, os melhores, né? Então, não foi a Apple com o iTunes que matou ou colocou em crise a indústria da música. Não foi o iPhone que colocou em crise o BlackBerry. Então, agora veja, na teoria, a observação empática, o uso do pensamento divergente para depois convergir, né? Na teoria é lindo, mas na prática existe uma dificuldade muito grande de grupos de pessoas conseguirem trabalhar esse pensamento do design thinking. Por quê? Porque, repito, a cultura da organização não é uma cultura dialógica. Vou dar um exemplo. Uma cultura inovadora, tem um artigo do professor Gary Pisano, que ele fala a dura realidade das culturas inovadoras. Então, ele diz o seguinte, uma cultura inovadora trabalha com o erro como um processo de aprendizado. Então, tolera o fracasso. Mas isso não significa tolerar incompetência. Não tolera negligência. Vejam que é diferente. Uma cultura inovadora oferece segurança psicológica. Não é segurança, não é saúde mental. Segurança psicológica é um ambiente onde é possível divergir sem ser mandado embora. Uma cultura inovadora fomenta a colaboração, mas responsabiliza o indivíduo na organização. Uma cultura inovadora vive de uma liderança participativa. É uma liderança que participa do processo e é uma liderança moderadora, é uma liderança que escuta, que faz esse trabalho de divergência e convergência, mas, por outro lado, é uma liderança que é líder, toma decisão. A liderança nas culturas inovadoras não delega tomada de decisão, certo? E aí essa questão do modismo da inovação, do modismo do design thinking, que é um perigo, né? Porque, assim, inovar por inovar não precisa. O objetivo final de uma inovação é agregar valor no processo, no modelo de negócio, no processo. É muito mais importante a inovação incremental do que a inovação disruptiva, que é muito rara, inclusive. Terremotos são raros na natureza, né? Mas micromovimentos tectônicos, eles são diários, né? E é por isso que os continentes eles vão sempre se distanciando e depois se aproximando no arco de bilhões de anos do planeta Terra, né? Se não gerar valor, a inovação não serve, não é inovação. Ô, Vitor, essas palavras você está me lembrando muito, eu não sei se cabe o exemplo, mas você é muito inteligente, você vai saber usar. A gente lembra de tropa de elite, né? Quer dizer, você forma equipe, você tem liderança, mas você colocar, você tem dificuldade, você tem resistência no processo, mas você tem também muito treinamento. É muito interessante isso que você está falando aí, e eu estou vendo exatamente isso assim, que a gente vê nesse nosso mercado, nesse nosso desafio do agro, né? Desculpa te interromper mais uma vez. Mas é isso. Sempre é uma primeira escolha. No Tropa de Elite, quando eles fazem o treinamento do BOP, o que eles falam constantemente? Pede para sair. Pede para sair, porque se você quiser ficar, é uma escolha intencional, consciente, lúcida, do sacrifício que será 99% de transpiração para 1% de inspiração. Então, 1% de inspiração para 99% de transpiração. Essa é a curva de Thomas Edison, tá? Aí o Domenico De Masi, repito, fala de uma questão de concretude e fantasia, que precisa existir em graus parecidos, né? Então, um grupo que tem uma pessoa com muita ideia, mas não tem também uma pessoa mais concreta, é um grupo que vai ter dificuldade em colocar em prática aquelas coisas. E aí o De Masi chama isso, eu chamo isso de conflito criativo. Conflito criativo é quando pessoas conflitam dentro de uma comunicação não violenta,
a pró desse 1% de transpiração. Mas lideradas e bem moderadas com design thinking, conseguem transpirar no bom sentido, né? E, repito, inovação pode ser algo pequeno, pequenas mudanças no processo, né? E que, de certa forma, acaba gerando, no arco de 10 anos, um valor impressionante. Depois eu vou passar para vocês aqui, viu, Beth, um artigo que eu escrevi, que eu publiquei no LinkedIn. Eu estou lá no LinkedIn como Victor Megido. Hoje talvez não dê tempo da gente conversar com profundidade, mas estou à disposição depois para a gente continuar a conversa. Então, se inovação está atrelada à mudança, e na verdade inovação é a mudança, como as pessoas se engajam na mudança, né? Esse é um tema que a turma do marketing e vendas, eu sei que sofre muito nas organizações, porque a turma de vendas está vivendo na pele a mudança e quer influenciar positivamente a organização para que ocorra essa mudança. Mas tem muita gente que está distante da mudança. Ou existe um status quo que se acostumou a gerar valor naquele modelo passado. Ou o marketing, às vezes, tem muita dificuldade em trazer um novo conceito de geração de valor, um novo modelo de negócio, um novo serviço, que talvez gere valor no futuro, mas não gera valor no presente, e essa curva, às vezes, é difícil fazer fechar essa conta. Marketing lida muito com investimento, né? A turma não gosta quando a gente investe. Está gastando dinheiro, está jogando dinheiro fora em comunicação. É a frase que o profissional de marketing mais ouve, né? Então, como as pessoas se engajam na mudança? Isso é interessante também, como a neurociência nos ajuda a compreender essa questão da mudança. Vejam que interessante. Ter mudanças. Como? Primeiro, a gente tem que motivar essas pessoas. A gente aprende, né? Muito intuitivamente, pelas referências de que a gente tem que, talvez, punir para promover mudança, mas hoje em dia o que a gente sabe é que os estímulos positivos, desejo, aquilo que eu busco, aquilo que eu me conecto, tem muito mais potência para promover a mudança. Então, quando a gente imagina uma mudança que a gente traz para essa organização, que é direcionada estrategicamente, a gente pode conectar com o entendimento ou o desejo dessa mudança com aquela pessoa daquela equipe. Como a equipe percebe essa mudança? Quais são os seus medos? Quais são suas inseguranças? A gente tem que amparar esses medos, senão a mudança vai ser turbulenta. Como que eu mostro para essas pessoas e dialogo para que elas entendam que essa mudança pode ser interessante para elas também? Aonde elas poderiam ganhar? O que faz sentido? Talvez uma mudança de sistema é uma oportunidade para essa pessoa aprender algo novo, se atualizar no mercado, se manter competitiva, porque ela é capaz de oferecer, né? Então, são conversas e que a gente pode fazer de várias formas, mas que vão ajudar a gente a encontrar uma motivação positiva comum entre a busca da organização e o objetivo individual dessas pessoas. Essas conversas, uma maneira destas conversas ocorrer, repito, é exatamente com o design thinking, né? O design thinking permite essa mudança com motivação positiva. Para incentivar as pessoas a mudar, temos que ajudá-las a enxergar a importância da mudança, ver, sentir e, atenção, muitas vezes, explicar para as pessoas os custos de não mudar. Quais são os custos para a organização, mas também para aquela pessoa. Porque o espírito do tempo é uma constante mudança. As organizações precisam mudar para estar em conexão com o espírito do tempo. E os indivíduos na organização, enquanto profissionais, precisam se aprimorar para fazer parte desta mudança e não serem, né, infelizmente, assim, quem não quer mudar a um certo ponto é deixado para trás, né? E é interessante como a neurolinguística traz uma questão por um lado, e o design thinking ele traz alguns mapas de trabalho por outro. Esses mapas de trabalho do design thinking, aqui vocês estão vendo um, que é o mapa da empatia, que vem do mundo dos estudos da etnografia, do mundo da antropologia, né? O design thinking foi lá e pescou um pouco dessa ferramenta de trabalho dos antropólogos, sabendo, né, que a neurociência já cantou, né, a história, e diz assim, bom, vamos montar um mapa de trabalho para que eu possa entrar em rapport e conhecer melhor o outro, entender melhor o que ele pensa e sente
o que ele faz na vida dele normalmente. E aqui não é tanto o que ele pensa do meu produto, tá? O que ele pensa e sente no geral, como ser humano. O que ele faz como ser humano. O que ele diz e mostra, o que ele ouve, para que eu possa compreender melhor este outro como pessoa, quais são as dores e os medos deste outro, dores e medos no negócio dele, e aí, a partir disso, o que é sucesso? O que ele entende como sucesso? Porque, repito, o que ele entende como sucesso não é o que eu entendo como sucesso. E as dores e medos dele não são as minhas dores e medos. Então, esse primeiro passo, que a gente chama de mapa da empatia, é muito importante nas fases do design thinking, que são as fases iniciais da divergência, ou seja, de imersão, de diagnóstico. E aqui algumas frases que eu cito de profissionais, de gurus, mestres da área de marketing e vendas, são citações, eu não coloquei o nome e sobrenome de cada, de Kotler, enfim, e de toda essa turma, mas são os mestres que disseram isso. Um profissional de vendas bem-sucedido cuida primeiro do cliente. A melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. O que não foi dito. Como eu consigo captar o que não foi dito? Está embaixo do radar do outro. Convivendo com esse outro. É o desejo oculto, né? Fazendo imersão de campo com esse outro. Observando o outro. O oculto, Paulo, é o não dito. Mas o que está nas entrelinhas. Para bom entendedor, poucas palavras bastam. A meta do marketing é conhecer e entender o consumidor tão bem que o produto ou serviço se molde a ele e se venda sozinho. Olha que interessante. O marketing e vendas não cria necessidades. As necessidades já existem. O profissional, o que ele faz? Ele influencia. Como? Influenciando, gerando, criando desejos. Ou seja, se existem dores e medos por um lado e existem desejos de sucesso por outro, o meu trabalho é o meu capital intelectual com essas pessoas. E aqui eu trago para vocês um outro mapa do Design Thinking, que é o mapa da proposta de valor. Esse mapa da proposta de valor, ele coloca aqui 2 aspectos centrais. No lado direito, o cliente, do lado esquerdo, a empresa. E diz o seguinte, que diz exatamente isso aqui. Eu vou conhecer tão bem o consumidor através do mapa da empatia, do trabalho de rapport e de outras dinâmicas, que o meu produto e serviço se molda a ele e se vende sozinho. Ou seja, a partir das tarefas do cliente, que está aqui no lado direito, e do que é dor para ele, do que é ganho para ele, eu, enquanto empresa, com os meus produtos e serviços que eu ofereço e coloco no mercado, naturalmente tenho nos meus produtos e serviços situações de alívio de dor e de criador de ganho. Então, isso é natural. O match, imaginem aqui um Tinder, o Tinder, né, dos negócios. O match é natural. Né? O que eu ofereço reduz dor e gera ganho. Então, nesse canvas de valor, nessa proposta de valor, eu estou gerando uma... win-win. Né? É um ganha-ganha. Eu gero valor para o outro, porque eu faço sentido para o outro e para os outros. Né? Eu faço sentido. Agora, vejam, percepção, comunicação, percepção. Eu preciso compreender o outro, mas o outro também precisa me compreender. Ele precisa ver valor no que eu estou oferecendo. O poder da narrativa, o poder do engajamento. Então, o valor é pragmático. O valor do Design Thinking aqui, no caso, ele trabalha de uma forma muito pragmática. E nesse sistêmico, ele ajuda a, por exemplo, reduzir custos, gerar eficiência, trabalha na área de dor, trabalha na área de ganho, ele gera novos serviços, combina rentabilidade com responsabilidade social e ambiental, permite que a organização seja um ambiente muito bacana, muito legal para estar e, portanto, consegue reter os melhores talentos para que fiquem atuando
diretamente ou indiretamente, porque até consultor, tinha um momento que o consultor não aguenta mais. O cliente manda embora, o consultor manda embora o cliente, né? Equilibrar metas de longo prazo com demandas de curto prazo, que é um grande desafio do marketing. Alinhar estratégias baseadas em clientes e stakeholders, né? Promover esse aprendizado constante e fortalecer esse engajamento para que haja alta performance. A alta performance é resultado desses processos anteriores, né? E essa é a questão da convergência afetiva. A escolha não consegue, não é possível ela ser realizada sem que essas coisas sejam conectadas, sem que a gente se conecte com a nossa emoção. É necessário uma convergência. Isso daqui é uma interpretação, eu chamo de convergência afetiva. É necessário convergir afetivamente, convergir com os seus sentimentos, com as suas emoções, de modo a gente poder escolher algo que seja convergente conosco. Nós somos seres afetivos e emocionais por tudo aquilo que, né, sabemos hoje do mundo das ciências. Sabemos também que em grupos, os grupos em geral julgam melhor do que o indivíduo, por conta dos vieses que vocês viram lá, mas também por conta de que mais perspectivas enriquecem de visão de cenário, né? Existe uma maneira de conduzir o design thinking. Agora, atenção, fazendo uma afirmação aqui para vocês. A tomada de decisão do líder ou de uma dinâmica nesses ambientes convergentes, ela não atua por busca de consenso. Tá? Uma atenção que eu trago, porque muitas vezes eu vejo essa confusão de que brainstorming ou sei lá o quê, ninguém critica ninguém, etc. e tal. Consenso gera conformidade, concordância e uniformidade de opiniões. Mas isso pode gerar também o conformismo negativo do status quo, que é exatamente aquela dificuldade de gerar mudança. Então, por isso que ser líder é difícil, porque lida com a dor, lida com a mudança. Muitas vezes lida com uma mudança que não é consenso. Por favor, Paulo, pode falar. Naquele slide anterior que você mostrou aí, e você tem muito mais bagagem do que eu, você pode até discorrer um pouquinho mais. Há uma tendência danada das empresas se acomodarem. Interessante, né? Elas conquistam um determinado espaço, e, de uma certa forma, a mudança também dá trabalho na empresa, né? Toda essa mudança da cultura, né? E a gente observa que nada muda mais rápido do que o mercado. Antigamente, uma mudança que vinha de 50 em 50 anos, 20 em 20, 5 em 5, é uma coisa assim que eu fico impressionado, né? Como diz a música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Eu falo, não, meu Deus, de um ano para outro, o dono saiu, entrou o filho do dono, recém-formado, entrou um sócio que já tem uma outra visão de negócio, e a gente tem que se adaptar ao mercado, e não o mercado se adaptar ao tipo de trabalho que a minha empresa, e de um modo geral, né? Eu estou falando das empresas, das fazendas, das cooperativas, de tudo, né? Tudo mudou. E a gente tem essa dificuldade também de aceitar, de fazer essas mudanças, né? É muito interessante isso aí. Mudar dói, Paulo. E mudar dói. E tem uma fala do Pisano, né, aquele autor que eu citei anteriormente, que ele diz o seguinte: seria de se surpreender que as pessoas que estão se prevalecendo na organização, né, do status quo, seria de se surpreender que elas, né, fossem as primeiras a estar felizes com a mudança, porque é coisa que pega em bônus, pega em uma série de coisas. Então, a mudança proativa pede uma atitude sistêmica. Não é todo mundo que tem atitude sistêmica, porque na escola, enfim, nos ambientes, nós não fomos educados a ter uma visão crítica e sistêmica. Muito pelo contrário, né? Na escola, quem perguntava era visto como burro, né? Não entende. Ele pergunta porque é burro, não entende. Então, hoje a escola mudou. Não é mais uma escola conteudista, é uma escola socioconstrutivista. Então, os filhos da atual geração líder, né, serão capacitados para lidar com esse tipo de dinâmica de uma forma natural. Nós não somos, nós não temos isso natural. Tá? Por isso que nós precisamos transformar isso numa maneira de estar na organização e entre organizações, com moderação, com, repito, regras de engajamento muito claras,
e a própria liderança de uma organização precisa querer muito a mudança. Se o dono não quer, não vai mudar a organização. Inovação é top-down, precisa ser patrocinada. A partir desse patrocínio da mudança, aí sim você pode trabalhar com design thinking, com um modelo mais bottom-up, para que as pessoas sejam as protagonistas daquela mudança na organização. Mas quis fazer essa ressalva porque, sim, inovação não busca por consenso. Inovação busca por aquilo que é necessário ser feito para se manter, para não perder o bonde, como o Paulo disse. Para não perder o bonde, precisa inovar, né? E aí eu trago um exemplo da Marise Porto, que eu acredito que seja um exemplo interessante do ponto de vista cultural, tá? Que é o foco que eu estou dando aqui, do design da fazenda, da Marise Porto, e no caso do ILPF, que ela aplica aqui no trabalho dela, ela é interessante por trazer uma visão sistêmica e porque é uma líder que trabalha resolvendo problemas reais. Tá? Esse estudo de caso está disponível para quem quiser depois poder, quem quiser receber esse infográfico em alta resolução e tudo, tá? Eu mando para a Beth pode compartilhar com vocês. O que eu acho interessante da história da Marise Porto? Antes de mais nada, ela é dentista. Então, para quem não conhece a história dela, ela é uma dentista que herdou a família do marido em 2006, uma fazenda falida praticamente, e que ela tinha duas opções, ou ela vendia, ou ela arrendava, ou ela tocava. Né? E aí, a primeira coisa que ela fez, por não entender nada do assunto da pecuária, né? Então, às vezes, assim, beata ignorância, porque permite que você vá atrás de ciência, né? E aí, no caso, ela foi atrás da Embrapa. Ela falou, com quem que eu posso conversar para entender o que precisa ser feito para o meu negócio prosperar, né? O que a ciência hoje traz de mais moderno. E aí, falaram para ela do ILPF, ela foi conversar com a Embrapa, contratou lá alguns especialistas, enfim, aqui a ideia não é fazer apologia de nada, tá? Eu só estou trazendo o ILPF como uma ferramenta inovadora e que certamente traz resultados positivos a 360 graus, mas que, no caso, é muito mal visto ainda no agronegócio, e a Marise conta que recebeu duras críticas, pecuarista não faz essa bobagem, isso e aquilo, enfim, muita história aí para contar de 2006 para cá. Só que ela fez. E no fazer, ela foi também mudando a cultura da empresa dela. Ela foi trazendo vários benefícios culturais. Ela disse que a empresa era uma autarquia, quando ela assumiu. Ninguém queria fazer nada de diferente, certo? Então, ela teve que desligar muita gente, teve que contratar muita gente nova. Agora, o que é interessante? É interessante que ela prosperou com esse modelo de negócio. E ela conseguiu, em 2017 e 2018, trazer aí um valor por hectare ano, R$3.000. Saiu de um déficit para um crescimento em valor, para um crescimento em área de ação, e esse dado aqui é velho, porque ela recentemente viu esse número e falou que isso aí precisa fazer um novo infográfico para mostrar que os dados estão ainda melhores. Nós aqui lidamos com informações de mercado públicas e declaração do próprio empresário, né? Mas é muito bacana, é muito interessante, porque, assim, qual que é a história aqui? Um dentista faz, né? E dentro do Design Thinking, da metodologia dialógica que eu trago aqui a vocês, o que eu quero trazer? Por exemplo, o modelo dos 5 porquês. É uma ferramenta que trabalha a causa raiz. Por que o meu negócio não está dando certo? Por que eu estou perdendo dinheiro? Vou fazer um bom diagnóstico para chegar à causa raiz do problema. É o modelo Toyota. O modelo de sucesso da Toyota é o modelo dos 5 porquês. Eu não fico no sintoma do problema. Ou seja, eu não fico numa postura defensiva. Para ter uma postura proativa, uma atitude sistêmica, eu vou à causa raiz do problema. 5 rodadas de porquê. Por que eu tenho esse problema? Por esse motivo. E por que este motivo existe? E aí eu vou chegando para entender a questão, para depois ir para uma ideação. Mapa da empatia também, muito útil para se colocar, repito, no lugar do outro, para entender o que é valor, e a partir disso, interpretar isso e trazer ideações de êxito,
né, para o outro. Ferramentas de trabalho, né? Bom dia a todos. E aí, uma outra brincadeira que eu trago aqui da Porta dos Fundos, sobre essa questão da empatia, porque também empatia virou um modismo, né? Todo mundo fala de empatia. Eu queria brincar com vocês, dizer, o que não é empatia? E aqui a brincadeira da Porta dos Fundos vai nesse sentido. Tá? O que não é empatia, numa dinâmica de grupo. Bom dia a todas, bem-vindas todas, obrigado por vocês estarem aqui. Eu não sei se vocês já participaram desse tipo de dinâmica de grupo antes, por isso que eu vou dar uma explicadinha um pouquinho para vocês como é que funciona. E é super fácil, é super simples, eu quero ouvir vocês falando. É isso, é um bate-papão. A gente vai conversar, vai falar de tudo um pouco. Por quê? Porque a gente está lançando um produto voltado para o público feminino. Então a gente quer ouvir, claro, vocês, mulheres, essas mulheres empoderadas, essas mulheres, né, que tomam decisão, têm atitude, sabem o que querem, vai lá e faz mesmo. Mas, é para deixar a cabeça livre. Não é para ficar... Não, deixa o shopping lá fora. Deixa homem, namorado, marido, essas coisas, tudo lá fora. Vamos pensar agora em coisa, né, aqui, assim, cabeça realmente... Mas a gente deixa... Desculpa, Carol. Deixa eu só terminar de falar. Faz isso aqui, porque se todo mundo começar a falar de uma vez... Vai virar um galinheiro isso aqui. Ninguém vai se ouvir. Deixa eu só terminar, que de repente até a sua dúvida é a dúvida de alguém aqui. Então, só para eu falar, para vocês ficarem bem tranquilas, assim. Para saber que aqui é um lugar onde o machismo não. A nossa empresa, machismo, está proibido. A gente nem contrata mulher que é para não ter machismo. Porque esse mundo lá fora, eu sei que é barra pesada. Eu sei que essa mulher de hoje em dia deve sofrer pra caramba, né? Por isso que a gente está aqui. É para falar. Então, esquece isso. E vamos legal. Bom, eu vou começar, então, com a Caroline, que está aqui do meu lado, que é morena, vai entender mais rápido. Estou brincando, é piada, é brincadeira. Então, o negócio é o seguinte. Vou pausar aqui, eu vou fazer uma interrupção rápida aqui da minha apresentação. Vou voltar para a plenária com vocês. Antes da gente continuar para o nosso rush final aqui do encontro, para não dar uma de Fábio Porchat, né? Fala de empatia. Não, eu queria agora voltar na plenária aqui com vocês, ter uma troca e depois a gente poder finalizar o encontro com algumas outras provocações que eu tenho aqui para vocês, tá? Então, Paulo, você trouxe à tona aí uma série de fatores pertinentes, né? Não sei se alguém aí dos colegas ouvindo a nossa fala, a tua fala, alguém tem aí alguma outra reflexão para compartilhar conosco? Alguém que já atua com design thinking, por exemplo, ou que já tentou atuar com... Gente, ninguém. Beth, o que você acha? Você que não é tímida. Que a Pois turma é. tá tímida. Não, Você eu que não é tímida. estou surpresa, porque aqui a gente tem empresas de todos os portes. Gente, não é possível que a gente não está. Será que nós estamos tão ainda atrasados? Ou muito avançados. Olha, eu não vou puxar o saco do povo, não. Eu vou falar a verdade. Eu acho que quem não sai da zona de conforto está morto. Porque se não usaram isso ainda, essas tecnologias modernas, significa que estão fazendo o velho e repetindo as mesmas coisas. Mudar é uma coisa que dói, é dolorido no ser humano, mas a mudança sempre nos traz benefícios. Eu, por exemplo, odeio zona de conforto. A zona de conforto é para quando a gente está velhinho, gagá, compra uma rede, dentro a dentro e manda buscar o caixão. Eu não admito zona de conforto, entendeu? Então, será que não tem nenhuma empresa? Vamos lá, nós temos 56 pessoas. Eu quero ouvir, tem muita gente, vocês estão tímidos, botem para fora. Quem é que já... A pergunta continua no ar. Quem já usou Design Thinking? Ou quem já fez transformações na vida? Vamos colocar assim, né? Quem tem algum case de transformação para contar? Não vale o Paulo, hein? Às vezes é mais fácil contar com o que não deu certo. Ou então, exatamente. Aliás, eu adoro o que não deu certo. Sabe por quê? Porque todas as pessoas bem-sucedidas erraram primeiro umas 2 ou 3 vezes, mas tentando acertar.
e não ficando na zona de conforto. É, A gente tem milhões de casos. o Leonardo fez um comentário aqui, Beth. Mas, Leonardo, fica à vontade para ativar teu áudio e falar aqui também, tá? Pode ativar, Leonardo, por A favor. importância do foco do cliente na necessidade do nosso consumidor. Uma coisa que, Beth, com o Tejon a gente fala muito é que a turma do B2B acha que o B2C não é importante. Como não, meu Deus do Que o céu? B2C não impacta o B2B. Então, ele está numa ilha meio A que... fantasia, você quer dizer. Na Terra do Nunca, do Peter Pan. Exatamente. E aí, de repente, acontece alguma coisa. E esse conceito de espírito do tempo vai muito nessa linha, tá? O Brasil, na área da proteína, é o país mais importante do mundo, né? Totalmente. E outra coisa, nós somos importantes para o mundo e somos importantes para nós. Porque quando você pensa que a carne é o terceiro item da balança comercial, primeiro vem o minério de ferro, depois soja e depois carnes. Sim. Né? E a gente ainda, quando pega a pecuária e compara ela com a proteína vegetal, a gente ainda está anos-luz em termos de tecnologia, em termos de tudo. Eu costumo dizer que o negócio do Brasil é o agronegócio, isso eu não tenho dúvida, mas o melhor negócio do agronegócio é a proteína animal, porque a gente tem tudo ainda para ser feito, entendeu? E a proteína animal consome proteína vegetal, né? Total, mas além do que, nós somos ainda, se comparar em termos de tecnologia, nós somos anos 70, entendeu? Entendi, Beth. Eu não sei se eu estou vendo o Fernando. Victor, eu achei muito, muito boa a forma de pensar que você foi passo a passo aí, que me faz concluir assim, o entendimento de que tudo é um ciclo muito maior e interdependente. Né? Quando você vai desde o produtor de insumo para a agroindústria, até lá no final, o cara que vai consumir a carne, ou a salada, ou a fruta, sei lá, que seja qualquer insumo aí da agroindústria, né, do agronegócio, tudo isso é interdependente. E a gente precisa entender toda a cadeia e a real necessidade para o que o cara quer comprar. Né? Então, se a gente está na parte do insumo para a fazenda, entender esse produtor, o produtor entender que tipo de produto que ele tem que produzir para o mercado. Então, eu achei muito legal. Não tinha parado para enxergar dessa forma. Parabéns aí, Victor. Muito bom. Maravilha. Eu acho que tem mais gente querendo falar, viu, Beto? Eu vejo o Fernando. O Fernando ele está se movimentando. Para a direita. Vamos embora, Fernando. Vamos embora. Venha para o ringue. Fazendo aquecimento. Fernando está até de cabeça para baixo, né? Ele está fora da caixa. Fernando. Vai, Fernando, fala. Pode falar. Abre esse microfone. Tem a Camila também. Camila da Rico, cadê nós? Vamos lá. Vamos conversar, não precisa escrever. Vamos lá. Eu sei que eu não posso falar, mas deixa eu fazer só uma abertura. Eu trabalho numa empresa em que eu trabalho com o consumidor final e trabalho também com lojistas, cooperativas. E eu costumo dizer que é uma coisa, é uma cultura que nós temos que mudar, que parece assim, empresa é uma coisa, o comércio é outra e fazendeiro é outra. Eu falo, não, nós fazemos parte exatamente, todo mundo quer que todo mundo cresça. Quanto mais o seu fazendeiro crescer, o seu lojista, mais você vai crescer. Quanto mais vocês dois crescerem, mais eu vou inovar e vou apresentar produto para você. Quando há esse entendimento desse ciclo que vai se fechando também, né, é cadeia mesmo, né? A gente... E, às vezes, fornecedores brigando com lojista brigando com a dele. Falou, não, nós estamos no mesmo negócio. O seu sucesso é o meu sucesso, que é o sucesso do outro. Paulo, a gente fala muito de integração. E a gente fala muito de comunicação. Para que isso ocorra, precisa de relação. Que é o que está faltando hoje em dia. Se não tem relação, é porque não tem confiança. E onde há desconfiança, não há valor. Como é que resolve essa equação do agronegócio? Victor, eu acho que a maior dificuldade na gente em gerir as equipes com design thinking aí
tá a gente, na empatia, né? A gente se colocar no lugar do nosso cliente, né? E tentar entender sem preconceito quais são realmente as dores dele, o que faz sentido para ele, e não o que a gente acha que faz sentido, ou o que a gente Isso, muito acredita bem, que ele vai Rodrigo. precisar, né? E sim o que Muito ele bem. realmente precisa. Eu acho que essa é a maior dificuldade, e interagir essa divergência numa convergência, igual você disse. Eu acho que esse é o ponto mais dificultoso de se trabalhar. Mas é o drama. Ele não é a está parte enchendo o mais difícil. saco, né? Porque, na realidade, o cliente é a solução, mas a gente precisa ouvi-lo, né? Saber o que ele quer. Ou então, às vezes, até ajudá-lo a mostrar o que é que ele quer, o que é bom para ele. Mas não é impor. Sim. Está certíssimo, certíssimo. De novo, volta para a história da empatia, um pouco de humildade, não faz mal a ninguém, e conhecimento, né? Isso. Não sei se o Fabiano quer falar alguma coisa também. Fabiano, você ativou o teu microfone? Não, desculpa, foi sem querer. Mas pode falar sem querer Fabiano, mesmo. agora foi sem querer querendo, viu? Agora, ixi. Vamos aproveitar, né, a oportunidade. Sim. O que a gente vê, eu fui registrando várias coisas aqui, né, tentando, durante a sua apresentação. Vou pegar um slide aqui, que é a tomada de decisão coletiva, né? Ela não é busca por consenso. Estou pensando um pouco, porque muitas vezes, né, nas empresas, vamos lá, a gente participa de reuniões de vários departamentos, né? E às vezes ali, quando aparentemente chega num consenso, que parece que assim, para não ter discussões, né? Ninguém quer ficar mal com ninguém. Exatamente, né? Eu fiquei pensando um bom tempo nesse assunto, porque muitas vezes a gente vê esse tipo de decisões nas empresas, né? Para não ter conflito, né? As pessoas acabam tentando fazer a política da boa vizinhança. E aí eu fiquei pensando quanto que as empresas perdem, né? Por isso, né? Talvez. E eu achei bem interessante a fala sua, que você falou assim, não é fácil ser líder, né? Não é fácil, porque você tem que falar não, você tem que fazer mudanças, né? E nem todos estão prontos para aceitar essas mudanças, né? Mas eu gostaria só um pouco mais de explorar essa questão dessa comodidade. Muitas vezes nas empresas a gente vê as pessoas por comodidade, ela aceita o que o outro fala para não ter conflito. Pegar um gancho nessa sua palavra aí. Verdade. Eu tenho, né, um diretor na empresa que ele fala assim, né? Nós vamos discutir, se precisar, nós vamos brigar entre os departamentos, no bom sentido, e depois nós vamos sair para almoçar juntos, jantar juntos, vamos continuar vivendo juntos, né? Eu acho que e a questão do marketing, né? Também você comentou na questão de orçamento, né? Às vezes as empresas, não só do agronegócio, mas ela quando vai fazer o orçamento, né? O plano do ano, né? Ela, claro que tem várias empresas aqui dentro desse grupo, cada um num nível, né, de entendimento, né? Tem umas que enxergam melhor isso, mas às vezes a gente vê uma ferramenta como essa que foi apresentada hoje, internamente, às vezes um negócio que é tão importante para o cliente, para o mercado, para a empresa, mas no marketing interno ela não gira. Então, as pessoas que estão ali dentro, elas não sabem do poder dessa ferramenta, né? Então, eu acho não é sistêmico, porque não tem essa atitude sistêmica, certo? Isso. Então, não vou estender mais por causa dos colegas aí, tem muita gente, né? Mas eu acho que vale, né, essa... Fabiano, você trouxe muita pertinência. A tua colocação é pertinente e assertiva, porque acho que coloca o dedo na ferida. Beth, depois eu vou mandar esse artigo do Gary Pisano, porque ele trata... Por favor, pode mandar que depois eu sociabilizo com todo mundo, tá? Porque acho que ele dá uma resposta com começo, meio e fim para o Fabiano e para todos,
essa questão da dor, da dureza das culturas inovadoras. Mas uma coisa que o Pisano traz e que eu trago aqui para vocês é que no momento em que a organização compreende o que é valor em 2022 e o que é valor em 2025, e ela comunica isso, valor, estratégia, implementação, pessoas, e essa comunicação ela não é falha, no momento que isso ocorre, Sucesso. fica muito complicado, assim, a resistência à mudança, Acaba, ela Vitor. acaba ou ela é colocada a nu. Mas eu acho que o futuro disso, dessa conjunção de fatores, ela leva ao sucesso. Porque ela, no primeiro momento, pode até ter uma ruptura, entendeu? Pode ter um grande conflito. Mas as pessoas aprendem a pensar. Na hora que elas aprendem a pensar, ninguém volta atrás, meu. É um caminho sem volta. O conflito criativo, isso está muito atrelado à questão da ambidestria, né? Que é essa capacidade de ver no presente e no futuro. Eu não preciso de bola de cristal para ver no futuro. Não. Existem indicadores que me dizem que transformação digital, o Pacto Global da ONU e uma série de fatores de maior integração. Pega as ODS mesmo agora, quem não prestar atenção naquilo, nós vamos soltar no dia 18, é bom vocês saberem, a cartilha de sustentabilidade da Asbram, entendeu? Uhum. Ela está linda, está muito interessante, na reunião de quinta-feira. Gente, não dá para você viver que não sem saber que aquilo lá, você tem que conhecer. O mundo mudou. Agora, Beth, você tem que conhecer, primeiro ponto. Tem que absorver, segundo ponto. Isso, aprender. Tem que transformar isso em estratégia. Com certeza. É muito difícil, não é fácil. Implementar. E tem que mensurar. E tem que controlar. E tem que colocar isso a fator sistêmico. Amor, só que se fosse fácil, todo mundo estava no topo da pirâmide. Desculpa. Agora, concorda quem que tem você... coragem. Quem antes começa, né? Mas quem antes começa vai beber água limpa. O ponto aqui é que essa transformação, ela leva 3 anos. De 3 a 5, eu te garanto. Então, o ponto é, a ambidestria, aqui, Fabiana, a capacidade da organização de compreender-se em 2025, 2027, fazer uma fotografia dela em 2027 e dizer assim, quem são os meus aliados em 2027? E como que eu quero ficar, eu quero ter na fotografia, né, em 2027? Quem sou eu? Estou gerando valor em 2027? Isso. E com quem estou gerando valor em 2022? E aí, assim, a distância entre a estratégia deste ano, a estratégia para aquele ano futuro, e quais são as coisas que eu preciso fazer, assim, quais são as novas alianças, quais são aquelas que eu preciso encerrar, e etc e tal. Mudar. Vai doer. Vai. Deixar conceitos que você gosta. Não é mais uma intenção do indivíduo, é uma questão do espírito do tempo e das ferramentas aplicáveis para gerar essa transformação. A governança corporativa existe exatamente para defender a organização da resistência à mudança. Uma organização com governança corporativa tem mais chances de ser bem-sucedida. Exato. E, Beth, eu vou voltar a compartilhar a minha tela, porque eu quero só provocar mais um pouquinho com alguns outros insights, tá? E aí depois eu volto de novo aqui para a plenária, tá? Porque eu acredito que tem algumas coisas ainda bacanas aqui que dá para eu trazer na linha. Hoje tem muita coisa para esse pessoal, quando terminar a reunião, discutir em casa, tá? Porque nessa linha aqui, por exemplo, que o Paulo trouxe, que todos vocês comentaram, a gente está falando aqui de valor. Valor e percepção. Então, olhem que interessante. Eu estava numa palestra no Learning Village, aqui em São Paulo, na Vila Madalena, que é o espaço de inovação cultural, né, da Singularity University, junto com o pessoal da HSM. Estava tendo essa palestra aí da turma da Singenta, e eu achei bacana essa foto, esse slide aqui. Ford e Tesla. Ford vende milhões de automóveis com um lucro de 17 bilhões versus a Tesla, mas olha o valor de mercado. O valor de mercado é muito diferente. Mas por que o valor de mercado é muito diferente? Porque a Tesla está mais conectada ao espírito do tempo que a Ford. E a gente, quando olha para o futuro, a gente olha fluxo de caixa, um due diligence de uma empresa é feito sobre o fluxo de caixa de futuro.
Lógico, ninguém vive de passado, só livro de história. E olha que interessante, quando o Tejão com o Roberto Rodrigues lança a provocação do $1 trilhão do PIB do agronegócio como possível, eu digo assim, o Brasil é exportador de alimentos, cultivando só 8% das terras aráveis, com domínio da agricultura tropical, o Brasil tem 13% da água doce superficial do planeta, tem a Embrapa, ou seja, se fizer uma gestão com design thinking e pensando o agronegócio no século XXI, conectando com o espírito do tempo, mas dá para chegar além de $1 trilhão, porque existem novas moedas na equação. Uma moeda que o Brasil ainda não colocou na pauta dos países da OCDE, porque o Brasil não tem cadeira na OCDE, e então o Brasil não tem força política para colocar essa nova moeda, mas a água é uma nova moeda. Com certeza. O carbono é uma nova moeda. Olha que interessante. Tudo isso, mas isso aí eu vejo com muita facilidade. Pois é, mas assim, precisa ter essa clareza, Beth. O Tejão estava conversando com o Daniel Vargas recentemente, né, e aí olha que interessante. O Brasil precisa resolver essa questão do carbono. É interesse do Brasil essa moeda. Por que é interesse do Brasil essa moeda? Porque a potencial dimensão de todo o universo ambiental do carbono, se a gente for monetizar isso em dólares e transformar isso em ativo, pensando no PIB do planeta Terra, é uma em trilhões de dólares, só o carbono como ativo é metade do PIB do mundo. Imagina o potencial que o Brasil não tem deste PIB. Mas, Vitor, o mundo inteiro sabe disso, por isso todo mundo em cima da gente criando storytelling que não é verdadeira. Mas o Brasil é o maior interessado em transformar essa moeda numa moeda de troca, assim como os biomas. Aqui são provocações que não vai dar tempo para a gente discutir, Beth, então depois eu vou compartilhar com você. Não, mas para você ver, a gente é uma pequena associação, tá? Comparada com as grandes associações, as ABAG da vida, as ANA. Mas, olha, nós vamos lançar uma cartilha, nós estamos fazendo um trabalho exatamente nisso. Quando tem outros grupos muito maiores, com muito mais idade, que deveriam estar fazendo alguma coisa. Esses meninos vão ter na mão ferramentas. O que eles vão fazer? Não sei, mas eu te garanto uma coisa, eles vão pensar e vão fazer lição de casa. Eles não vão fazer o que eles faziam o ano passado, tá? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Isso. Então, aqui a questão, o que eu estou trazendo para provocação, para refletir, mas aí fica como uma reflexão para vocês, assim, os ativos que nós estamos olhando são os ativos errados. E nós estamos tratando os ativos de uma forma equivocada. Se a gente começar a olhar os ativos de uma forma diferente, por exemplo, a Amazônia como bioeconomia, mas assim, ninguém está pensando no metaverso. O business da Amazônia no metaverso é muito maior 100 mil vezes entretenimento do que em agropecuária. Não tenho nenhuma dúvida. Agora, não tenho nenhuma dúvida. Se a JBS é a maior empresa de proteína do mundo, tem capital para investir. A área da pecuária é uma área altamente capitalizada. É uma área que pode diversificar. Meu amigo, se a gente pensar que nós temos, com 9% você faz 300 milhões de toneladas de grão, e a gente precisa de quase 12% para fazer a pecuária, se nós tivermos tecnologia na pecuária, a gente faz mais de 300 milhões, devolve metade da área para fazer grãos, para usar para a gente, para usar como combustível. Sim, Beth, mas em paralelo a isso, você pode ir para o movimento Tesla, que é olhar, por exemplo, os ativos dos biomas como um plano de futuro de longo prazo. E aí você não está mais falando só de agropecuária, você, como agropecuarista, você está lidando com um business novo. Pois então, mas você pode usar muito menos terra, essa terra pode ser transformada em floresta, que você pode vender como carbono. Você pode. Eu não estou te dizendo, eu estou só te dizendo, se você botar a tecnologia que a gente tem hoje já disponível dentro da pecuária, você pode transformar essa área hoje usada em 1/3. Você sabe o que significa isso? Pois é. E você pode trabalhar, repito, com novas moedas e em novas plataformas. Uma outra provocação, repito, são provocações, tá? Provocações típicas do design thinking. É mais importante a Amazônia ou a Amazon? Ambas são importantes. Nós temos a Amazônia
Mas a Amazônia precisa para viver, tá? A Amazônia permite a vida. E a outra eu vou... Mas se eu não tiver vida, eu não vou comprar. Então, exatamente. eu Agora, olha duvido, só, preciso comprar. o valor de mercado da Amazon é de 1,3, cerca de 1,3 trilhões de dólares. O PIB da Amazônia Legal, em 2019, foi de cerca de 600 milhões de reais. E, gente, tem alguma coisa errada, é óbvio. É óbvio que tem alguma coisa errada. Lógico. Agora, o papel social e existencial da Amazônia, repito, vai além das particularidades e entra no conceito de totalidade, e sabedoria é saber ver na totalidade. E aí a provocação é: quem é o maior interessado em negociar a Amazônia num formato diferente? Nós já temos, eu acho que nosso agronegócio, nós somos número 1 na frente. Mas é claro, mas é evidente que sim. É evidente, sim. Só que assim, o ponto mas não do jeito que nós estamos fazendo, tá? Eu acredito que o agronegócio está fazendo e muito. Só que assim, olha quanto potencial, Beth. Mas não dá para deixar passar boiada, tá, meu amigo? Quando a gente começar a trabalhar com conceitos de cocriação, com intercooperação, de uma forma integrada e sistêmica, como você bem disse, existem muitas e tantas entidades interessadas nessa evolução, criada a partir de uma nova perspectiva. Porque aqui, o Design Thinking, eu estou indo para a conclusão, a diferença do Design Thinking como metodologia é que trabalha com o futuro, não com o futuro que aceitamos. Não é o futuro por extrapolação do passado. É um futuro a partir de uma nova perspectiva. Total. Aquela fala do Ivan, aquele vídeo do Ivan, é nessa linha. É uma nova perspectiva de futuro, e aí nós trabalhamos numa evolução co-criada com todos aqueles que querem ir junto nesse bonde. Né? Então, assim, Beth, nós não podemos prever o futuro com certeza, mas a gente pode também criar esse futuro. Com certeza. Está aqui, meu amor, olha aqui essa instituição fazendo. Dia 18, todo mundo vai ter na mão um papelzinho desse. E aí, eu vou encerrar exatamente trazendo para você, eu vou pular um pouquinho aqui. Só antes de você encerrar, Beth, eu acho a Amazônia tão importante dentro desses aspectos que você está dizendo, que eu diria, assim, erradamente, que tinha que se criar no Brasil o Ministério da Amazônia. O que a Embrapa representou para a agricultura e pecuária no Brasil como um todo, tinha que se criar um contexto para a Amazônia, não só pelo que a gente pode vender, no termos de carbono, no termo dessa visão. A riqueza que nós temos na mão, gente do céu. Tudo isso. A Amazônia... A água que nós temos, a fonte do Guarani. Eu acho que tem que se criar, assim, sem brincadeira, um Ministério da Amazônia, alguma coisa, dentro desse contexto, assim, para focar o trabalho lá e fazer todo esse trabalho. E sem derrubar árvore. Que hoje nós podemos dobrar a produção sem derrubar árvore. O que daria um impacto, evidentemente, emocional no mundo, né, com as Greta Thunberg e outras bestas aí, matando girafa na Amazônia, e a gente com esse potencial todo lá, deixando a coisa fluir. Desculpe interromper. Certamente é um desafio, por ser sistêmico, precisa de orquestração. Certamente precisa de um orquestrador. E o orquestrador, infelizmente, agora eu vou voltar, só se faz com democracia e se faz com políticos. Agora, não Beth, se faz só com sociedade. Você falou da Asbram. O que eu entendo do papel fundamental de vocês? Que é exatamente isso que você acabou de falar agora. O roadmap estratégico que você está trazendo para os associados, que diz assim, nós sabemos onde estamos hoje porque nós temos a lucidez para compreender onde nós estamos hoje. E temos uma boa noção... Olha o que está atrás de mim, olha o mundo atrás de mim. Eu trabalho com pecuária. Quando você olha um negócio desse aqui dentro das brancas, você fala, esse povo está doido. Tá, não. Esse povo está querendo mexer com o futuro. Sim, porque você traz uma boa noção sobre o futuro. Isso, exatamente. E você reconhece que o futuro pode ser incerto. Então, olha que interessante. Asbram, por que fazemos? Para incentivar o uso de suplementos para nutrição animal, para promover a modernização da indústria, para que as afiliadas sejam cada vez mais competitivas no mercado. Isso. É uma tradução que eu fiz... Da nossa missão. Da missão. Aliás, minha missão é fantástica. Você quer saber de uma coisa, Vitor? Agora, usando um pouco aqui, vendendo meu peixe, nós temos uma missão de vender tecnologia, de levar tecnologia no campo. Isso nos levou às precocinhas. Hoje, quer dizer, há 3 anos atrás, você tinha um boi morto há 30 meses. Hoje, você tem um negócio chamado precocinha, morto há 14 meses.
Isso é tecnologia. Você usa menos água, você usa menos mundo, você usa menos poluição, você usa menos tudo. A nossa missão é essa, levar essa tecnologia para o campo. Esses 10 mil caras, que são os 10 mil vendedores que a gente tem, dos nossos 80 associados, para mim são pessoas maravilhosas. Esses caras é o futuro. Eu tenho que treinar esse povo, entendeu? Eu tenho que ensinar esse povo. Não é falar mal do concorrente, não. Tem espaço para todo mundo quando você descobre que dentro das nossas estatísticas, somente 70 milhões de cabeças são mineralizadas corretamente. Gente, não briguem com o vizinho, não. Vão atrás do que é de vocês. Você entendeu? Tem um futuro enorme aí esperando pela gente. Nós precisamos entendê-lo só. Entendê-lo, compreendê-lo e ir à luta, meu amigo. Coragem. Sair, levantar o bundão da cadeira. Porque esse Brasil é continental. Exato. Que é essa questão do colaborar e fazer de uma forma sistêmica, e a provocação e a promoção que você faz desses temas para trazer consistência nas práticas, de fato é o que, no fundo, a associação faz, né? Ela demonstra nas práticas, e esse encontro aqui é uma demonstração concreta e prática da associação, que, em consistência com a sua missão e em coerência com como ela faz, ou seja, com a colaboração, ela promove esse tipo de encontro para que sempre mais seja possível compreender o aumento de produtividade e rentabilidade, né? Então, é muito legal, Beth, essa tua fala, porque o que você traz, que vem do Design Thinking, é essa capacidade de dialogar com todas as partes interessadas, ter uma visão de impacto econômico e socioambiental, que vai nessa cartilha que vocês vão lançar, para revelar o fenômeno sob observação e trazer lucidez, a oportunidade de descobrir gargalos para resolver os gargalos, ou seja, novos serviços, novos produtos para resolver gargalos, né? Co-criando junto, fazendo esse team building acontecer, evitando preconceito, porque a empatia evita preconceito, permite que esse futuro seja abraçado, visualizado, entendido. Então, o Design Thinking, para concluir, promove essa ação junto ao próprio time na organização em rede e dentro desse ecossistema, que é, por exemplo, o ecossistema da Asbram, que a Beth aqui orquestra com muita sabedoria. Então, né, Beth, para concluir, como diz o Tejon, guerreiros não nascem prontos. Não. Certo? E aqui nós estamos aqui para nos forjar, né? Nessas idas e vindas, nessas conversas, nessas falas. Nessas reuniões, por isso que a gente precisa estar junto, a gente precisa participar das reuniões, porque a Asbram não existe sozinha, entendeu? Nós somos a Asbram. Cada um tem que pegar o seu chapéu e botar sua cartilha debaixo do braço. Parte da escolha, Beth. É uma escolha, é uma primeira escolha. Uma primeira escolha do indivíduo de fazer parte, de promover ativamente o que você está falando. E o mundo é plural. E o mundo é plural. Não queira fazer só para a sua empresa. Ter um mundo inteiro esperando. Quanto mais você fizer para a sua empresa, mais você vai estar fazendo para a coletividade. Quanto mais para a coletividade, mais para a sua empresa. É uma coisa que vai e volta. Gente, isso é cabala. Isso é mundo. Isso é desde que Deus fez o mundo, ele fez pensando nisso. Nós somos imagem e semelhança dele. Quanto mais a gente agir no coletivo, mais ganhará todos. Todos ganharão. Concordo com você, assina embaixo. Beth, eu passei um link de um artigo... Está aqui o texto, já está. Sobre inovação, enfim. Coragem de inovar, já está aqui, já estou vendo. E amanhã eu vou colocar junto com a sua apresentação e a gente vai ter nós gravamos estamos gravando, tá? E amanhã eu também vou passar para teve gente que não conseguiu chegar a tempo, que pegou no caminho, tem gente que teve que sair mais cedo. Pode deitar em casa, em vez de ficar fazendo uma bobagem qualquer, lendo uma besteira, aproveita e revê a reunião, tá? E, Beth, vou aproveitar o gancho e já vou colocar aqui no link o artigo que eu citei do Pisano. Por favor. Ele está aqui na Harvard Business Review, tá? Ele está em inglês, mas tem também em português, para depois, quem quiser compartilhar com a equipe, não é todo mundo que fala inglês.
Mas e eu vou compartilhar a apresentação versão final, Beth, porque tem alguns conteúdos que eu pulei. Não, tudo bem, você me manda de novo, tá? Tá bom? Tem um outro case também da British Tobacco que eu acho que é interessante. Não, mande, porque a gente tem que fornecer coisas, argumentos, cases, eles precisam enxergar, entendeu? Eles enxergando é muito mais fácil, eles sentindo. Peço desculpas, tempo é pouco, Beth. Não, mas tem uma aula ainda na próxima, quero todo mundo presente, vou mandar e-mail, vou explicar, porque na próxima nós vamos fazer uma convergência dessas últimas aulas. Vocês vão se juntar os três, das 3 aulas dadas, e nós vamos conversar, nós vamos juntar, interagir tudo isso, entendeu? Uma dica, Beth, uma dica para os participantes. Provoquem bastante o Tejon. Provoquem. Tragam bastante perguntas difíceis. Ele não escreveu O Poder do Incômodo? Eu adoro incomodar. Eu sou a rainha da incomodação. Ele vai adorar. Incomodem ele com perguntas. Porque ele vai adorar. E é isso, Beth, vamos estar nós três juntos. Eu o incomodo há 40 anos, tá? E por isso que ele gosta muito de você, viu? E tem muita admiração por você. Bom, gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Beth, um minutinho só. É que eu trabalho no âmbito menor, né? Eu falei, eu sou apenas um caipira aqui do interior. Caipira, você trabalha. Todo mundo aqui é grande, não tem ninguém pequeno. Pois é, mas eu trabalhei muito com lojas, sabe? E isso me incomoda muito. Eu acho que essa cartilha sua, você podia arrumar um jeitinho de fazer uma cartilha para o lojista, para o cara de cooperativa. Amor, isso aqui vai servir para todo mundo, vai ficar no nosso site. Por enquanto ela está bonitinha para todo mundo ter na mão. Vai para o site. Conhecimento guardado não serve para ninguém. Não, pois é, mas é só uma observaçãozinha. Eu já vi muita loja boa e muita cooperativa muito boa quebrar, porque realmente não saiu e foi para o campo. Eu falava para os caras, eu trabalhei muito tempo com treinamento de produtos da Bayer também, eu falava assim, você já visitou, quantos clientes você tem? 400. Quantos você visitou esse ano? Você sabia que o seu cliente está fazendo isso, está mudando aquilo, outro está fazendo? O cara não sabe, o cara vive do cliente, vive do negócio, ele acha que ser um bom gestor é ficar dentro da loja ali, vendo lucro no caixa, que também é importante. Eu falo, vá no campo, você vai vender sal mineral, você vai vender acha, você vai vender arame, você vai vender remédio, você vai vender semente, você vai vender adubo, vai ver a necessidade do seu cliente, saia daqui, rapaz. Mas tirar o sujeito da loja é extremamente difícil, porque ele acha que o negócio dele é aquele lá. Eu falo, não, o seu negócio é lá no campo. Isso aqui é só o ponto de encontro, é só o ponto de venda. Fazer mudar. É verdade. Mas nós estamos tentando mostrar isso para vocês. Obrigado. Encerrei meu... Parabéns, Vitor. Parabéns, Beth. Obrigado. Eu já encerrei minha participação. Não falar nada além de boa noite. Muito obrigado. Olha, então nós vamos distribuir o papel, mas vai estar no site. Quem quiser vai lá, copia, tira, manda fazer cópia, bota o nome da sua empresa aqui, entendeu? Faz um merchandising, porque isso aqui, gente, vocês precisam ler, vocês vão gostar. Ô, Beth, eu quero uma cópia, hein? Vou mandar. Lógico, claro que eu vou mandar. Como é que a cópia... Aquarela feita, mandei fazer aquarela para ela, entendeu? Não é... Vem para o e-mail ou vai para a empresa, Beth? A cartilha vai para a empresa ou vem para o e-mail, ou vem para o endereço? Vai para quem quiser. Você chegar no site, você pode baixá-la. Se você disser, eu quero um exemplar na minha mão para eu andar, foram 2 gestões que eu passei fazendo com esses caras. Eu mando para você, para a sua casa, você vai para onde quiser, você decide. Mande um e-mail para mim, eu quero uma cópia, eu mando para você. Não vai ter desculpa. Não tem. Não vai ter quem não quiser. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Beth. Obrigada, Vitor. Olha, gostei muito de você, viu? Obrigado. A fruta não cai longe do pé, hein? Você vê, né? Vou falar com ele, vou falar das boas palavras que você Pode falar, não. A fruta não cai longe do pé. Também. Quando cai longe do pé, ou a fruta não pertence ao pé, ou o pé comprou uma fruta errada. Bonito, como a gente diz aqui em Minas, de bobo você só tem os olhos. É isso mesmo. Mas, olha, gostei muito, Vitor. Parabéns, você está de parabéns. Muito boa Obrigado. Sua palestra. Ótima. Meninos, muito obrigada a todos. Hoje vocês não vão ver Pantanal, essas coisas, mas eu garanto que vocês vão chegar agora, fechar as câmeras, vocês vão ter muita coisa para pensar até amanhã de manhã, tá? E isso não tem dinheiro que pague. Boa noite, obrigado. Tchau, queridos. Tchau.